Olá, meus irmãos, minhas irmãs, que acompanham a série A Vida através de Poema pelo canal TV Secal e demais canais parceiros. Que Deus nos abençoe a todos. Existe uma tradição muito triste que é a malhação de Judas, ou como chamam, a queima de Judas. É um tipo de festa onde as pessoas pegam um boneco, constroem um boneco do tamanho normal de um homem, penduram esse boneco num poste, numa árvore ou numa parede, sempre na rua do lado de fora, e começam a surrá-lo e depois tocam fogo nele. A pessoa que inspirou essa tradição foi Judas Iscariotes. E é sobre esse nosso irmão e principalmente sobre a nossa conduta de julgadores que nós vamos refletir hoje. Segundo os evangelistas Marcos e Mateus, foi Judas que teve a iniciativa de ir até os chefes dos sacerdotes judeus para entregar Jesus a eles. E os judeus prometeram que recompensariam Iscariotes com 30 moedas de prata. É o que consta nos evangelhos. Feita a negociação e após a última ceia, Judas foi até o jardim de Getsêmani, onde Jesus estava com alguns outros apóstolos, e acompanhando ele foi uma grande multidão armada com espadas e com paus, e lá prenderam Jesus. Segundo o apóstolo Mateus, o evangelista, quando Judas viu que Jesus havia sido condenado, ele começou a sentir remorso por ter entregado Jesus à morte, o que ele considerava entregar à morte sangue inocente. E ele foi até o sinédrio, devolveu as 30 moedas de prata ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do templo e depois se suicidou enforcado numa figueira. Esse suicídio espetacular de Judas, resultado da culpa que ele mesmo cultivou, ele pode parecer que foi o final da história de Iscariotes, mas não foi. Essa história continua na outra vida, na vida após a morte do corpo físico, aonde o perdão do Cristo e o amor de Maria o alcançam. E é sobre isso que nos fala o poema Iscariotes. Vejo ao longe um andar, um sorrir de amigo, ternos passos divinos leve flutuar. Se aproximam brilhantes no escuro abismo e tão perto me chegam que caio a chorar. Reconheço esse rosto de serenidade, esse olhar tão profundo. És tu, meu Rabi, que me buscas no abismo de minhas verdades, que me jorras perdão logo a mim que o traí. Logo a mim, o mais cego dos cegos da alma, que por prata, por nadas, poderes mundanos, desisti das verdades que me ofertavas, te entreguei aos mundanos, chagados de enganos. E agora aqui estás, amoroso ao meu lado, rente ao abismo chão, tão mais perto de mim. Com carinho no olhar, tu me ouves calado, até o pranto curar-me e eu poder te ouvir. E então me sussurras na alma em chagas as eternas lições que eu ontem desprezei. Com teus olhos de amor me indicas a jornada, onde agora contigo eu recomeçarei. E eu sinto a paz da esperança nascendo e o sublime perdão finalmente acalmando, dissolvendo a culpa em que eu estava morrendo, aceitando tuas mãos, finalmente vivendo. Se Judas errou, quem de nós não errou?
Se Judas não entendeu a mensagem de Jesus, quem de nós pode dizer que compreendeu a mensagem dele? Se Judas traiu Jesus, quem de nós, com as nossas condutas que nós temos hoje e tivemos pelos milênios passados, não o vem traindo também? E se Jesus pede para que a gente não julgue, quem somos nós para julgar Judas? Jesus já conhecia as fraquezas de Iscariotes e conhecia também o potencial de crescimento que ele tinha. Jesus conhecia a sombra de Judas, mas também conhecia o diamante de luz que ele era, apenas esperando para brilhar. Vários livros espíritas nos falam sobre os acontecimentos que culminaram com a traição de Judas. Um desses livros é o Boa Nova de Humberto de Campos, num capítulo que se chama A Ilusão do Discípulo. Humberto nos mostra um Iscariotes com uma alma inquieta, ansiosa, que amava sinceramente Jesus e que tinha esperança de que o Cristo se tornasse um dia o grande líder que libertaria os judeus do jugo romano, que transformasse Israel em uma grande nação. E após quase 3 anos seguindo Jesus, Iscariotes começou a se preocupar, achando que o método muito amoroso, as atitudes simples de Jesus, como a de ficar sempre rodeado das pessoas do povo, ao invés de buscar se aproximar dos poderosos, ele achava que esse jeito de ser não estava trazendo os resultados esperados, ou seja, não estava conseguindo unir os poderosos para que, sob a liderança de Jesus, fosse feita uma revolução aqui que libertasse Israel dos romanos. Mas Judas, na verdade, ele ainda era encantado em como o povo havia recebido Jesus lá quando ele fez a sua entrada em Jerusalém, quando o povo atapetou o caminho, as ruas com palmas por onde Jesus passava, montado num burrico. E ele começou a achar que todos deveriam aproveitar aquele surto de simpatia e impor a figura do Messias às autoridades romanas e aos líderes do templo. E como Jesus não fazia isso, Judas, começou a imaginar que alguém deveria fazer isso no lugar dele. Vamos ouvir uma parte do que Humberto de Campos nos descreve de como, durante aquela noite, Judas Iscariotes refletia sobre essa ideia. Diz-nos Humberto: a madrugada o encontrou decidido na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir as atividades dos companheiros. Teria autoridades e privilégios políticos, satisfaria as suas ambições aparentemente justas, a fim de organizar, vejam bem, organizar a vitória cristã no seio do povo. E depois de atingir alto cargo com quem ele contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-lo para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Vejam que Judas amava Jesus. Ele queria ansiosamente que Jesus triunfasse realmente. Ele queria que a boa nova triunfasse, mesmo que fosse através das manobras políticas do mundo. E foi com essa ideia fixa que Judas foi a Caifás no templo e expôs a sua ideia de como libertar Israel dos romanos. Caifás, muito sabido, e vendo a ingenuidade daquele seguidor de Jesus, aproveitou para criar uma circunstância e realmente prender o Cristo. E mentiu para Judas, dizendo que aceitava e que achava muito importante proteger Jesus, porque Jesus seria a porta para essa libertação de Israel. E prometeu que faria tudo conforme combinado,
com as garantias de que o Cristo ficaria seguro. Só que após a prisão, as promessas foram esquecidas. Quando Judas percebeu que seria morto, ele foi até Caifás reclamar, pediu que as promessas fossem cumpridas e é claro que não adiantou nada. E ele conseguiu acompanhar ainda a caminhada do Cristo ao Calvário, acompanhou todas as cenas, de longe, quase escondido, acompanhou todas as cenas da crucificação de Jesus sem poder fazer nada, até o último suspiro de Jesus. Será que nós podemos imaginar como Iscariote se sentiu nesse momento ao ver toda a dor, todo o sofrimento e a morte daquele Jesus que ele amava de todo o coração? E foi assim, sem conseguir conter a dor que ele passou a carregar, que ele resolveu tirar a própria vida. Fechou os olhos para o mundo material, mas reabriu no mundo espiritual, onde, segundo ainda Humberto, no livro Crônicas de Além Túmulo, no capítulo 5, ele passou 15 séculos de martírio e reparação, de renascimentos e dor, sendo também traído, sendo também perseguido, porque passou também a renascer como cristão. Durante 15 séculos, ele sofreu, sem em nenhum momento julgar ou condenar, mas ao contrário, perdoando seus algozes. E Judas, dessa feita, deixou na terra os últimos resquícios do seu crime. E dessa vez se sentiu quite com a própria consciência. Nós sabemos que apesar de Judas não ter se perdoado de início, Jesus o perdoou desde sempre. Mas o processo de auto-perdão difere em cada um de nós. Saulo de Tarso também perseguiu e levou à morte muitos cristãos. Mas quando ele foi chamado por Jesus na estrada de Damasco e percebeu que tinha errado, ele não decidiu pela culpa, ele decidiu arrependido pelo recomeço imediato através do bem. E assim ele se transforma no grande apóstolo dos gentios, recuperando-se através do trabalho no amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Então, ao invés de nós atirarmos pedras em Judas Iscariotes, vamos aprender a vê-lo também como irmão. Um irmão que errou como nós erramos, e aprendamos com ele a nos reerguer, seja a que preço for, aprendendo também a perdoar os nossos algozes, que são os nossos instrumentos de expiação e crescimento, do mesmo jeito que ele fez. Que as bênçãos do grande Pai desçam sobre nós e sobre nossos lares. Muito obrigada.